Olá pessoal, que bom! Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa temática, que é até que nada mais importe. Esse assunto está relacionado à rendição integral, à consagração da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série de estudos, e eu oro para que o Espírito Santo te dê clareza de entendimento e traga mudança na tua vida. Amém? Hoje nós vamos começar o estudo número 3, um Deus exigente, e nós vamos tratar dessa questão que às vezes a gente é mal entendida, da dignidade de Deus e da nossa confiança nele, ok? Para você conhecer a plenitude de Deus, isso está relacionado à nossa consagração. Não tem como separar esses dois lados da equação. Por um lado, a minha vida é consagrada a Ele, rendida a Ele. Por outro lado, eu o conheço plenamente. É assim que Ele estabeleceu a condição da nossa caminhada cristã. Então Deus olha para o meu coração e Ele procura enxergar, e Ele enxerga, a motivação do meu coração. O que está colocando disposição na minha busca por Ele? É relacionamento, nunca se esqueça disso. Eu estou buscando a Deus por uma necessidade, eu estou buscando a Deus por curiosidade intelectual, eu estou buscando a Deus por uma rotina religiosa, ou eu estou buscando a sua presença na minha vida, transformando a minha vida? Veja bem, são motivações que a gente tem que parar para pesar na balança a verdadeira natureza da minha busca, ok? Isso fala de intimidade, consagração, rendição, fala de um relacionamento de intimidade, em primeiro lugar, A gente fala: buscai ao Senhor de todo o teu coração. É o primeiro grande mandamento. Colocai o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. É uma extensão do primeiro mandamento. E eu tenho que estar atento a essas coisas que estão registradas na palavra de Deus. Por que você colocaria Deus em primeiro lugar? Deus e o seu reino em primeiro lugar. O que te leva a esse tipo de busca? O que está por trás das atitudes e das ações da minha vida? A primeira coisa é que eu preciso de Deus na minha vida. A segunda coisa é que eu preciso de mudança na minha vida. Mesmo sendo um crente salvo de muitos anos, eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso atingir o alvo, que é a plenitude do conhecimento do Senhor Jesus Cristo e do poder, o poder da sua ressurreição, o poder da sua graça na minha vida, mudando a minha vida. Então, paradigmas, fortalezas, lembranças, cadeias, prisões, tem que cair. Eu preciso estar convencido dessa necessidade
na minha vida. Não é só na vida do pecador, do ímpio, que precisa ser salvo, na dele também, claro. Para nascer de novo, essa consciência crítica, o Espírito Santo tem que desenvolver na vida dele, como está escrito lá no Evangelho de João, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas o Espírito Santo também milita contra a carne na vida do crente salvo, na vida do crente salvo. Ele milita contra, porque a carne não agrada a Deus e, na verdade, nem o pode fazê-lo. Ok? O crente tem que ter essa consciência de que mudanças são necessárias na minha vida. E quando eu nasci de novo, essa mudança não foi plena, completa na minha vida. Não interessa como você nasceu de novo, porque existem inúmeras situações, ok? Mas aquele momento do novo nascimento, a obra da santificação, da maturidade, do crescimento, apenas começou. E dependendo da igreja onde você está, dependendo do nível de qualidade do discipulado que você tem recebido, esse crescimento pode ficar parado, estacionado, lento, devagar ou em águas turvas, com toda a sorte de confusão doutrinária. E isso vai ter implicações na tua vida, vida cristã, e também no seu serviço a Deus. Então a gente tem que ter clareza de entendimento a respeito dessas coisas. E quando a gente começa a questionar a Deus, por que tudo isso? Por que tem que ser assim? Já não podia ser diferente? Esse é um espírito de carnalidade, quando eu começo a murmurar contra Deus e questionar o que Ele estabeleceu. Deus é Deus, e quem precisa de Deus sou eu. Deus é Deus independentemente da minha vida, independentemente de toda a criação. Ele sempre foi Deus, Ele sempre será Deus, Ele é digno e Ele não muda. Ele é Deus, mas eu não, por causa do pecado que veio lá de Adão, o primeiro Adão, que contaminou toda a raça humana, essa questão da morte espiritual, esse desalinhamento da minha alma, essa falta de conexão com Deus. Quem está precisando de mudança sou eu, ok? O novo nascimento é apenas a porta de entrada no reino, porque sem o novo nascimento você nem entra. Mas Jesus disse: olha, entrai pela porta estreita, e o caminho que vem à frente é apertado. Mas como assim? A porta já é estreita, porque você vai ter que entregar sua vida para Cristo numa atitude de rendição. E aí o Espírito Santo vai fazer um milagre na tua vida, vai trazer vida ao teu espírito. Mas entrando pela porta, todo um caminhar de santificação está à minha frente, que vai trazer crescimento e maturidade na minha vida. Nasci para ficar do mesmo tamanho? Nasci de novo, eu estou falando com um crente salvo. Nasci de novo para continuar sendo a mesma coisa de sempre, repetindo erros do passado, da velha natureza, do velho homem? Não, de maneira nenhuma. No meu espírito recriado foi implantado uma natureza divina, que é a semente divina da palavra de Deus.
E aí o Espírito Santo vem habitar no meu espírito recriado. E o Espírito Santo vai ficar ali parado sem fazer nada? Claro que não. Ele vai provar a tua vida, ele vai passar você por uma peneira contínua para que paradigmas sejam quebrados na tua vida. E não tem como ser diferente. E ninguém está isento desse trabalhar do Espírito Santo. Porque quem é que nos conduz em toda a verdade? O Espírito Santo. E ele só pode fazê-lo na vida daquele que nasceu de novo. Mas ele não pode completar a obra se você resiste ao Espírito. Esse é um espírito carnal que resiste ao mover, a operação do Espírito Santo. Deus é digno da nossa confiança. Nós não somos dignos em nós mesmos, não há dignidade em nós. A morte espiritual tomou conta. Isso veio lá do jardim do Éden. Agora eu preciso nascer de novo para que uma nova criação seja desenvolvida a partir de dentro de mim, do meu espírito renovado, regenerado. E agora Deus vai plantar o desenvolvimento da minha salvação, que a gente chama de santificação, que me leva para o alvo é Cristo, a nossa semelhança com Ele, e isso é um processo, não tem como fazer isso de forma automática, não existe magia nesse negócio, é um trabalhar diário, contínuo, e é através de provações que nós crescemos, porque a alma humana é muito enganosa, e Deus precisa quebrar essa estrutura de engano que está dentro de nós, e isso é um processo de consciência. Eu tenho falado isso repetidamente, que o Espírito Santo trabalha com o desenvolvimento da nossa consciência. Isso é trabalho. Salvação não é trabalho. Eu nasci de novo e pronto. Não consigo ser mais salvo do que já sou. Mas desenvolver uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens é trabalho. Aí é um trabalho de cooperação da minha parte com o Espírito Santo. Nós damos o nome para isso de santificação. E ninguém está isento. Todos teremos que entrar por esse caminho. Não é Deus que precisa ser provado. Não adianta ficar questionando Deus, por que tem que ser assim, por que tem que ser assado, nada disso, que Deus é perfeito em todos os seus caminhos. A minha crítica é apenas um espírito carnal, rebelde, murmurador. Na verdade, quem precisa de mudança sou eu, não é Deus. E Deus me ama, por isso que Ele trabalha a mudança na minha vida. Ele quer a melhor versão da minha vida. Ele quer que eu atinja a excelência, porque Cristo é a excelência, e não ficando do jeito que está, porque Deus quer receber a glória, mas a glória de um trabalho bem feito. E o Espírito Santo está aqui na dispensação da igreja para realizar esse trabalho. É incrível como Deus opera. É um mistério, mas é mistério para quem não está ligado, para quem está distraído, para quem está focado na palavra de Deus, para quem está buscando intimidade com o Senhor, para quem quer mudança na sua vida, para quem quer servi-lo com unção. A gente percebe tudo isso, e voluntariamente e de forma inteligente nós nos apresentamos como barro nas mãos do Senhor, e só Ele e ninguém mais pode fazer uma obra de arte na nossa vida. Eu chamo isso de chamado.
o chamado de Deus para a vida de cada um. Ele tem uma grande obra de arte para fazer na minha vida e na tua vida. Então, tenha humildade para entender a maneira como Deus trabalha, ok? E Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz: os que são guiados pelo meu Espírito são filhos. Mas se eu ando na carne, mesmo sendo um crente salvo, isso mostra a minha imaturidade. Criança na fé, bebê na fé, não cresceu, não está crescendo, está parado, está estacionado na vida, mesmo sentado num banco de igreja. Eu tenho que acender uma luz amarela na minha vida e fazer um autoexame da minha condição espiritual, porque eu só posso servir a Deus com eficiência, com eficácia, sendo maduro. Não há outro jeito, ok? E nós já falamos disso quando estivemos estudando sobre maturidade, que o filho de menor não pode administrar a herança. Ele não tem condições para isso, ele precisa crescer. Nós falamos disso, pegando essa analogia no reino natural, biológico, e trazendo isso para a igreja, que é a família de Deus, que é algo muito mais sério, muito mais grandioso e que exige uma enorme responsabilidade da nossa parte. Então, Deus não tem problema de ressentimento, Deus não tem problema de autoestima, Deus não tem problema de ego. Isso não existe em Deus. Isso existe no homem caído por causa do pecado. Deus, ele é redondo, ele não tem problemas. E mais do que isso, além de não ter problema, ele me ama e ele é sincero, transparente no seu amor, na sua motivação para com a minha vida, ok? Então eu tenho que baixar um pouco essa bola da reclamação e começar a entender como Deus trabalha. E uma grande coisa é essa questão de servir a dois senhores. A gente não vai conseguir servir a dois senhores e agradar os dois, não vai dar certo. Porque isso aponta para o pecado da idolatria na minha vida. É aquilo que consome o meu tempo, é aquilo que me prende, é aquilo que tem valor. E Deus, como é que fica? Em segundo plano, terceiro, quarto plano? Jesus falou: isso não funciona. Não funciona. Por isso que o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Ele já colocou a condição. E sabe por que ele coloca essa condição? Porque eu preciso disso. Sou eu que preciso da graça, do poder da graça na minha vida. Porque sem ela, quem sou eu? O que eu posso fazer? No esforço da minha carne? Mas eu não posso confiar na carne. É no Espírito. E no Espírito tem que ser conforme o padrão, a métrica que Deus estabeleceu. Não pode ser diferente. Diferente já é religiosidade. Você está inventando a roda já foi feita, estabelecida. O padrão é Cristo e Ele nos deu exemplo de uma completa dependência do Espírito de Deus, de submissão a Deus, de obediência a Deus, de dependência completa de Deus. Ele já nos deu exemplo nesse corpo igual ao nosso, para que a gente seguisse o exemplo dele.
E por que nós podemos seguir o exemplo de Cristo? Porque nós nascemos de novo e o Espírito de Deus está dentro de nós. É aquilo que a Bíblia chama conhecer o poder da sua ressurreição. Ressurreição, poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e levando-o a assentar-se à direita da majestade. É o mesmo poder que opera na igreja. Mas esse poder só opera por meio da fé. É aquilo que eu tenho dito. A fé cria o ambiente, a atmosfera, e a graça realiza o milagre. Eu não consigo separar a fé da graça. Deus é glorificado quando essas duas coisas andam juntas. Botou uma pitadinha de carne, de esforço humano, aí você está querendo inventar uma outra coisa. Provavelmente não vai funcionar e será frustrante na sua vida. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado. E o maior cuidado que a gente tem que ter é com relação a dinheiro. Dinheiro é um problema sério na vida de qualquer pessoa. Tanto a falta dele gera problema, quanto a abundância dele na nossa vida. Dos dois lados nós temos problemas. Porque o pobre que não tem, reclama, murmura, fica ressentido e não consegue achar o caminho da fé que traz a prosperidade de Deus na minha vida, uma prosperidade que não tem dolo. Mas aquele que tem muito dinheiro entra pelo caminho da soberba, da independência, da rebeldia. Não preciso de Deus, eu consigo resolver com as minhas posses. Isso é loucura. Está entendendo? Eu tenho que saber lidar com essas coisas. E não posso ficar frustrado na vida, porque eu não sou milionário, porque eu não faço parte da elite social. A minha fé está em Deus, a minha provisão vem de Deus, a minha capacitação vem de Deus. Não é uma questão de comparação com homens. Isso é loucura. Eu não posso entrar por esse caminho. E a alegria da tua salvação é a minha força. Não é a comparação que eu tenho com outras pessoas, outros grupos sociais. Sou feliz em Jesus. Em Jesus eu sou feliz. E Paulo disse: aprendi a estar contente na pobreza e aprendi a estar contente na abundância, mas não deixei que essas coisas dominassem o meu coração, porque Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Está entendendo? Essas coisas são coisas interiores que o Espírito Santo trabalha na nossa vida para que a gente não seja enganado pelos demônios, trazendo toda a sorte de dúvidas, de questionamentos, ok? Então, para nós encerrarmos essa primeira parte desse estudo, eu tenho que estar convencido que Deus é fiel e Ele é digno de toda a confiança do meu coração. E a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que confia plenamente em Deus. Não tem outro caminho, não adianta achar uma alternativa, um plano B, não existe. E eu não consigo ser winner, vitorioso, vencedor na vida, nesta vida aqui que nós estamos vivendo no meio dessa geração hostil, incrédula. Nós não conseguimos sem o poder do Espírito. Na minha força, jamais, porque a palavra diz: não por força nem por vontade, mas sim pelo meu Espírito. Deus criou condições que glorificam o seu nome, porque é na minha dependência da graça, ansiando intensamente por ela,
é que eu glorifico a Deus. Não tem outro jeito de nós vivermos para a glória do seu nome. E não adianta deixar a soberba crescer no nosso coração e você se achar um crente maravilhoso, especial, acima da média. Que padrão é esse? Aonde que nós achamos isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Paulo disse: eu sou o que sou por causa da graça de Deus, do chamado de Deus na minha vida, não porque eu sou melhor do que os outros, mas algo veio do céu para a minha vida, e eu estou contente com isso. E olha o exemplo que nós temos em Paulo. O cara passou por prisões, foi espancado, apedrejado, passou frio, passou fome, enfrentou todo tipo de dificuldade nas suas viagens missionárias, na implantação de igrejas, e ele se achava um homem feliz. E no fim da sua vida ele diz: combati o bom combate, não na minha força, mas na força do Espírito. Encerrei a carreira, guardei a fé no meu coração, a alegria da salvação no meu coração, estou pronto para partir. A nossa recompensa não vem da terra, a nossa recompensa vem do céu. Eu tenho que andar com essa visão para não ser confundido no caminho por espíritos enganadores. Estou contente em ser fiel a Deus aonde Ele me colocou, fazendo o que Ele pediu para fazer, com toda a dedicação, com uma consagração intensa, sincera, transparente. Estou feliz com Jesus, com o que Ele tem para a minha vida. Vivo para a glória do nome dEle. E Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Eu sou apenas um canal, e glória a Deus por isso. A minha recompensa vem de Deus, não de homens, não de visibilidade, não de sucesso e ficar conhecido, de realizar grandes coisas. Milagres passam. Eu quero saber o que permanece para a eternidade. A gente tem que ter um outro olhar para essas coisas, tá ok? Bom, nós vamos ficar aqui. E Cristo disse: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida para benefício de todo aquele que crê. Porque a salvação está disponível para todos. A pregação do Evangelho é para toda criatura, mas salvo é aquele que crê. Resposta no tempo da minha oportunidade. E nós somos o canal de Deus, a boca profética de Deus na terra. Vivemos em função disso. O reino de Deus vem em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se é muito, se é pouco, se é assim, se é assado, é dele, vem dele. E o que vem dele traz alegria e segurança na minha vida. E não me prende, não me deixa amarrado, não, pelo contrário, a abundância de Deus, a prosperidade de Deus na minha vida é para abençoar pessoas. Eu já não sou mais um homem egoísta, individualista, mesquinho. Agora eu vivo para promover o reino de Deus. E o reino de Deus são pessoas salvas. Então que a minha vida seja gasta em todos os termos para salvar pessoas. Se é isso que Deus quer fazer, então eu me apresento: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém? Vamos ficar com isso por hoje, e a semana que vem a gente desenvolve um pouco mais essa linha de raciocínio. Não tenha preconceito contra Deus e nem contra a doutrina que vem da palavra de Deus.
Se tem paradigmas aí velhos, vencidos, embolorados, joga fora. Renda-se ao Espírito e ao poder da palavra viva de Deus, e você vai ver como a sua vida será transformada, e como você será abençoado, e como você será um homem, uma mulher winner nas mãos do Espírito, promovendo o reino de Deus. Amém? Que você tenha uma semana desafiadora, colocando em prática essas coisas, medite nessas coisas com humildade, deixe o Espírito Santo trabalhar o seu entendimento, e eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Deus te abençoe. Um grande abraço.